Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar os fluxogramas e as estruturas condicionais, que é o principal foco dessa aula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o roteiro dessa aula, tá? Primeiro eu vou apresentar quais são os objetivos dessa aula. Em seguida, a gente vai rever como é a estrutura de um programa na linguagem C. E em seguida eu apresento o uso de fluxogramas, que é uma forma da gente entender, né, um algoritmo, uma forma de apresentar um algoritmo. Em seguida a gente vai ver o uso da biblioteca math.h na linguagem C e todas as funções disponíveis nela. E a gente vai ver também os operadores relacionais, lógicos e condicionais. Tá? Em seguida a gente vê alguns exercícios. Os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiramente, apresentar o uso de fluxogramas, tá? Que é uma outra forma de ver os algoritmos. Em seguida, eu vou demonstrar para vocês o uso da biblioteca math.h. Em seguida, explicar o uso dos operadores relacionais, lógicos e de decisão. Estrutura básica de um programa na linguagem C é a seguinte. Primeiro, aqui a gente viu que a gente tem que colocar a inclusão das bibliotecas que a gente vai necessitar do nosso programa. Isso a gente faz por meio do comando hashtag, o jogo da velha, include e o nome da biblioteca. A mais comum é stdio, que a gente viu, .h, que inclui as bibliotecas de entrada e saída. Em seguida, a gente tem que declarar uma função, a função principal. Essa função é chamada main. Tá? Ela sempre retorna um inteiro, por isso que a gente tem que colocar esse return 0 aqui. E a main ela pode receber a declaração de alguns parâmetros. Normalmente a gente não utiliza, tá? Mas pode ser que a gente passe alguns parâmetros aqui. E dentro da função main, a gente vai ter aí uma série de instruções, sequenciais que vão ser executadas. Então, os fluxogramas, como eu disse, eles são a representação de um algoritmo. Aqui, no caso, é uma representação gráfica. Eles são utilizados para facilitar o entendimento de um programa. E eles não são associados a nenhuma linguagem específica. Tá? É simplesmente uma forma de representar um algoritmo. Eles apresentam a lógica, mas a gente deixa de lado as instruções, os detalhes da linguagem de programação. Então a gente utiliza diferentes tipos de blocos para indicar os comandos, comando de entrada e saída, processamento, algum comando de decisão e setas para indicar a sequência, qual que é o fluxo da sequência, por isso que se chama fluxograma. Então, olha só, esse aqui é um fluxograma de um programa na linguagem C. A gente coloca esse círculo aqui para iniciar, para mostrar onde o nosso programa inicia, e esse outro círculo aqui no final para indicar o fim, ou seja, o término do nosso programa. E entre esses retângulos aqui a gente vai colocar os comandos que a gente vai estar executando, tá? Os comandos em sequência. Então, olha só, o exemplo aqui do nosso programa que a gente viu na aula anterior, que é o programa Hello World, que é simplesmente imprimir na tela a frase Hello World. Aqui a gente pode ver que tudo que está depois dessas duas barras aqui, ele é ignorado. Tá? É o que a gente chama de comentário. Então aqui eu estou indicando o nome do meu programa, programa Hello World. Tá? Então eu estou colocando aqui, incluindo a biblioteca stdio.h, ou seja, essa biblioteca aqui inclui os comandos de entrada e saída. No caso aqui a gente está utilizando o printf. Aqui tem mais um comentário explicativo, que na verdade não está explicando nada, e o nosso printf return 0, que indica o término do nosso programa. Então, no fluxograma, ele seria representado dessa forma: o início e o fim, que são os círculos que indicam o início e o término do meu programa, e o único comando aqui que é executado, escreva ou imprima Hello World. Tá? Vamos ver agora um exemplo. Faça um programa na linguagem C para calcular a área de um círculo.
A área de um círculo é dada pela seguinte fórmula, né? Todo mundo viu isso no ensino médio. A igual a π vezes r ao quadrado. O valor do raio vai ser digitado pelo usuário, então a gente tem que receber esse valor do usuário, né? Como que a gente implementa isso na linguagem C? Pensando já no fluxograma, olha só o que vai acontecer, né? Nosso programa inicia, a gente vai ter que receber um valor do usuário, esse valor é referente ao raio do círculo, né? Em seguida, a gente vai calcular a área, ou seja, a gente vai pegar o raio, elevar ao quadrado, multiplicar pelo π, né, que é uma constante. Em seguida, a gente imprime o valor dessa área que foi calculada e, em seguida, o nosso programa finaliza. Tá? Então, esse fluxograma ele indica para a gente a sequência de passos que a gente vai executar no nosso programa, né, sem se preocupar com os detalhes da linguagem. Já agora, pensando na linguagem, olha só, né, como que fica um código na linguagem C. Então aqui a gente tem o nome do programa, né? Programa que calcula a área de um círculo, a inclusão das bibliotecas, né? Então eu coloco aqui o include stdio, né? Dentro da minha função main eu vou ter, o que eu tenho que fazer, né? Primeiro passo, declarar a constante π. Constante π aqui eu estou declarando ela como uma variável do tipo double. Ah, mas tem um detalhe aqui novo, né? Que é o const. Const indica que esse valor π vai ser uma constante. A gente não vai poder modificar ele. Então, aqui a gente está atribuindo a π o valor de 3.141592. E eu estou declarando uma outra variável chamada raio. Né? Agora eu imprimo uma mensagem para o usuário, digite o raio do círculo, o usuário vai digitar e eu vou armazenar o valor que ele digitar na variável raio. Em seguida, o que eu faço? Calculo a área, né? Ou seja, eu pego o raio, multiplico, elevo ao quadrado, né? Que é multiplicar pelo próprio valor do raio. Então, raio vezes raio vai dar raio ao quadrado. E multiplico pela constante π que eu defini aqui. Tá? Então isso vai me fornecer o valor da área e eu vou imprimir ele aqui para o usuário. E por fim, o nosso programa finaliza. A palavra-chave const, né, ela assegura que essa variável ela não pode ser alterada no meu programa. Se eu tentar alterar ela, vai ser exibida uma mensagem de erro. Tá? Então, esse qualificador é indicado para declarar valores constantes, ou seja, esse valor não vai se modificar. Obrigatoriamente, as variáveis associadas ao qualificador const devem ser inicializadas, ou seja, eu estou inicializando ela aqui, ó, eu já estou declarando a variável π, que não é uma constante, não é? A constante π eu já estou declarando ela aqui, inicializando. Inicializar é atribuir um valor. Então aqui eu já estou atribuindo um valor para a minha constante π. E isso é obrigatório. Agora a gente tem um problema aqui, né, que gera uma certa dúvida. Não existe área negativa. Mas o que acontece? Se o usuário digitar um valor negativo para o raio, ele vai calcular. Né? Mas o valor vai estar errado, o valor da área. Porque o raio vai estar negativo e isso vai gerar um problema. Como saber se o valor que o usuário digitou, né, do raio, se ele é positivo? Até o final dessa aula a gente vai saber como resolver isso. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o uso da biblioteca math.h. A gente viu nesse exemplo, né, que não tem como a gente calcular uma exponencial, né, elevar um número ao quadrado. A fórmula que a gente calculou ali foi multiplicar o raio vezes o raio. Tá? Por quê? A linguagem C ela não tem um operador para potência. A gente só viu que tem o operador para soma, subtração, multiplicação, divisão e o operador resto. Né? Mas não tem os operadores para diversas funções matemáticas. Para utilizar essas funções matemáticas, aí a gente vai utilizar essa biblioteca, math.h. Por exemplo, a função para elevar um número, né, a algum valor, potência, é chamada de POW, P-O-W. Tá? E a sintaxe dela é o seguinte, a função POW ela vai receber dois parâmetros de entrada, a base e o expoente.
e ela vai retornar para a gente um valor do tipo double. Tá? Todos os valores, os parâmetros de entrada, a base e o expoente, eles são do tipo double. Então, se eu passar um tipo diferente, vai dar um erro. Tá? Então, olha aqui um exemplo de como que a gente poderia substituir lá essa linha pelo uso da função poll. Né? Ao invés de multiplicar raio vezes raio, eu poderia chamar a função poll e passar a base, que no caso aqui é o raio, e o expoente, né? Que no nosso caso aqui é 2, para elevar o raio ao quadrado. Então a gente tem algumas funções matemáticas disponíveis nessa biblioteca. Tá? Para utilizá-la, a gente tem que colocar esse include, math.h, e aqui eu tenho a descrição de algumas dessas funções. Tá? As funções mais básicas, as funções matemáticas mais básicas são as de arredondamento. Tá? Ceio, que vai arredondar para cima, floor, que vai arredondar para baixo, round, que vai arredondar para o mais próximo, tá? E trunc, que vai retornar só a parte inteira, vai ignorar o que está depois da vírgula. Então olha só, se eu chamar ceio, 9.1 ele arredonda para cima, então 9.1 vira 10. Se eu chamar a função floor, passando 9.8, ele arredonda para baixo, então vira 9. Tá? Round 9.5 vai para 10, 9.4 vai para 9. Tá? É um arredondamento para o mais próximo. E o trunc, ele simplesmente ignora o que está depois da vírgula. Aqui a gente tem uma tabela, olha só, de exemplo de uso dessas funções. Então, se eu chamar round passando o valor de 2.3, menos 2.3, ela vai me retornar menos 2. Tá? Então, essa tabela está aqui para que vocês deem uma olhada, caso vocês precisem utilizá-la. Outras funções aqui para o cálculo de potência. Então, a gente tem a função poll, que a gente viu ali, né? Eu elevo a base x a um expoente y, né? 3 elevado ao quadrado vai me retornar 9. Eu tenho a função sqrt, tá? Que é squared, ou seja, a raiz quadrada de x. Tá? Ela vai me retornar o valor da raiz quadrada de x. Então, se eu passar sqrt de 25, ela me retorna 5. E a função cbrt, que vai me retornar a raiz cúbica, tá? De x. Então, se eu passar cbrt 27, me retorna 3. Para usar essas funções, a gente não pode esquecer de fazer o include math.h. Algumas funções trigonométricas, tá? Seno, cosseno, tangente, o arco do cosseno, arco seno, a tangente, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E os valores aqui eles são em radianos. Sei que vocês estão acostumados talvez a trabalhar com graus, né? Mas aqui é em radianos. Graus radianos. Aqui mais alguns exemplos das funções exponenciais e logaritmas. A gente pode calcular um exponencial, tá? Seria o exponencial natural, né? E elevado a x, sendo que o e é aquela nossa constante natural, né? De Euler, 2.73 alguma coisa, tá? O logaritmo da base natural é o ln, a gente calcula ele chamando a função log, e o log na base 10 a gente tem que colocar log 10, tá? Vamos ver agora um pouco sobre os operadores relacionais, tá? Os operadores relacionais, eles vão permitir que um programa execute uma ação alternativa, ou seja, a gente vai poder criar condições, e essas condições vão retornar o resultado verdadeiro ou falso para a gente. Tá? E essas condições elas são formadas utilizando os operadores relacionais. Tá? Então, dos operadores relacionais, a gente tem os operadores de igualdade, maior, menor, e menor igual, maior igual. Tá? Então, olha só, os operadores de igualdade e os operadores relacionais. A gente tem o maior, menor, maior igual, menor igual. Tá? E os operadores de igualdade são o igual e o diferente. Né? O que acontece? A gente não tem como representar igual na matemática, né? No computador. Então o que a gente faz? No caso, o maior e o igual, a única diferença é que o igual vem depois.
Tá? O menor, o igual também é a mesma coisa, o igual vem depois. Diferente da matemática, onde um igual representa o operador de igualdade, aqui na linguagem C, a gente viu que um igual representa o operador de atribuição. Né? Se eu usar um igual, eu estou atribuindo um valor. Então, para a gente utilizar o operador de igualdade na linguagem C, a gente utiliza dois iguais. Tá? Então, dois iguais representam uma condição. E para testar se eles são diferentes, o que a gente faz? Uma exclamação e um igual. Tá? Esse é o teste. Então, aqui a gente tem uns exemplos de uso. Então, eu quero saber se x é maior que y, ou se x é menor que y, ou se x é maior ou igual a y, ou se x é menor ou igual a y. Aqui eu estou testando se x é igual a y, e aqui eu estou testando se x é diferente de y, ou seja, se x não é igual a y. Então, uma coisa muito comum, né, quando vocês estiverem programando, vai ser confundir o operador de igualdade na linguagem C, que é igual, igual, com o operador de atribuição. Tá? Por quê? Porque na linguagem C, isso vai compilar, né, mas vai gerar um erro de lógica. O erro de lógica a gente só vai descobrir ele quando o programa estiver executando. Tá? Não vai gerar um erro de sintaxe. Então, olha só, se eu colocar aqui total igual x mais 10, o que ele está fazendo aqui? Ele está, nesse caso, está atribuindo à variável total o valor da variável x mais 10. Tá? Agora, se eu colocar total é igual a x mais 10, então, nesse caso, eu estou avaliando a expressão. Né? O que significa isso? Eu estou verificando se a variável total, se ela é igual ao valor da expressão, né? X mais 10. Tá? Agora vamos ver um pouco sobre os operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos eles foram aí, primeiramente apresentados lá no século XVIII, tá? Por George Boole, que era um matemático e filósofo britânico, que ele desenvolveu o que é chamado de álgebra lógica, tá? Que ficou conhecida depois como álgebra de Boole ou álgebra booleana, em homenagem a ele, George Boole. Então, os operadores lógicos, né? Tá? A aritmética, a álgebra booleana ou aritmética booleana, ela é a base da lógica dos computadores digitais modernos. Tá? Então, ela vai permitir que a gente faça algumas expressões booleanas, ou seja, elas vão sempre resultar num valor verdadeiro ou falso. Tá? Na linguagem C, o que acontece? A gente não tem o tipo booleano. Na maior parte das linguagens, a gente tem o tipo booleano, que só pode armazenar dois valores, verdadeiro ou falso. Na linguagem C, o tipo booleano ele é representado como um inteiro. Tá? Então, na linguagem C, qualquer valor que é diferente de zero, ou seja, ele é não nulo, qualquer valor não nulo, ele é considerado verdadeiro. Tá? E o valor nulo, ou seja, zero, é representado como falso. Como na linguagem C, os valores booleanos eles são representados como valores inteiros, então a gente pode misturar, né, expressão booleana com expressão aritmética, tá? Que torna um pouco a linguagem um pouco mais difícil de se trabalhar, tá? Mas em compensação ela também é mais flexível. Na matemática, olha só, a gente pode restringir uma variável usando uma expressão dessa forma, né? Nesse caso aqui, a temperatura, a gente está dizendo que a temperatura tem que ser um valor maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Né? Ou seja, está no intervalo fechado de 0 a 100. Mas na linguagem C, a gente não pode fazer uma expressão assim, direta. Tá? Para isso, a gente vai ter que usar os operadores lógicos para fazer uma expressão assim. Mas o que acontece? Se a gente fizer uma expressão assim na linguagem C, não vai gerar nenhum erro. Vai gerar um erro de lógica. Tá?
Por quê? Essa expressão ela é uma expressão válida na linguagem C. Só que o resultado é diferente daquilo do que a gente está esperando. Não é igual ao resultado da matemática. Tá? Por quê? Por exemplo, então na linguagem C, se eu fizer o teste, né, atribuindo um valor para essa variável temp igual a 150, se eu fizer o teste aqui, né, 150 está entre 0 e 100, né, o que a gente espera é que seja retornado o valor falso, né, porque não está além. Mas só que essa expressão ela não vai gerar a expressão que a gente está pensando, a expressão da matemática. Por quê? Tá? Os operadores relacionais, que são esses que eu estou apresentando para vocês, eles são associativos à esquerda. Então, essa expressão matemática, né, temp, no caso aqui, que é o valor 150, é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 100, ela vai ser analisada da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o nosso compilador ele vai analisar essa expressão aqui, né? Se 150 é maior ou igual a 0. Né? Então, 150 é maior ou igual a 0? Sim. Né? É verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Ele vai retornar verdadeiro, ou seja, vai retornar 1. Né? Qualquer número diferente de 0, na linguagem C é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ele vai retornar 1. Aí, o que ele vai fazer? Então, essa expressão retornou 1 para a gente, né? Que é um inteiro, mas que na lógica booleana aqui na linguagem C é igual a verdadeiro. Aí o que vai acontecer agora? A gente tem outra expressão. 1 é menor ou igual a 100? Né? Qual que é a resposta? Sim, 1 é menor ou igual a 100. Então isso vai retornar verdadeiro. Só que, quando a gente analisa aqui a expressão matemática, né, a gente queria que isso retornasse falso. Mas na linguagem C o resultado não é esperado. Tá? Por quê? Porque para fazer essa expressão, igual na matemática, a gente precisa utilizar os operadores lógicos, os operadores booleanos. Tá? Então, o operador booleano aqui que a gente vai ter que usar é o operador AND. Tá? Os operadores booleanos que a gente tem são AND e o OR. Tem outros que a gente já vai ver aqui. Mas nesse caso, o que eu quero? Eu quero que a minha variável temp que ela seja maior ou igual a 0 e, ao mesmo tempo, que ela seja menor ou igual a 100. Tá? Então, nesse caso, o operador AND aqui, na linguagem C, ele é representado como 2 es comerciais. Tá? É o nosso operador lógico. Então, a gente utiliza os operadores lógicos para combinar expressões booleanas, formando assim, né, o que a gente chama de expressões booleanas compostas. Nessa tabela eu tenho aqui os operadores booleanos. Tá? Então, são 3 operadores. O operador NOT, tá? Não, que é a negação, ele pega um valor que é verdadeiro e inverte o resultado. Eu tenho o operador AND, tá? Que é a conjunção, ou seja, eu estou testando as duas condições. E eu tenho um operador OR, que eu também estou testando as duas condições, tá? Ou seja, uma expressão ou a outra expressão. Na linguagem C, o operador NOT, a gente utiliza a exclamação, tá? Como operador NOT. Tá? O operador AND é o de comercial, que a gente viu ali, 2 es comerciais. E o operador OR são 2 barras verticais, que a gente chama de pipe. Tá? Então, por exemplo, eu quero negar a expressão P. É só colocar uma exclamação P. Eu quero testar com o operador AND as duas expressões P e Q. Então, eu faço P, 2 es comerciais e Q. Ou eu posso testar aqui se a expressão P ou a expressão Q, se elas são verdadeiras. Uma das duas, né? Se Q ou P sejam verdadeiras. Tá? Então, olha só. O operador NOT ele vai me retornar o contrário. Se P é falso, ele retorna verdadeiro. Se P é verdadeiro, ele retorna falso. O operador AND ele vai me retornar verdadeiro apenas, né, se ambos as expressões P e Q sejam verdadeiras. Tá? Se uma das duas for falsa, ele me retorna falsa.
E o operador OR, o que vai acontecer? Ele vai me retornar verdadeiro se uma das duas for verdadeiro, né? Se as duas forem falsas, ele retorna falso. Então, essa aqui é a chamada tabela verdade, tá? Que ela dá o resultado para a gente das expressões. Então, no caso, se eu tiver P como um valor verdadeiro, se eu utilizar o operador NOT P, então ele vai me dar o contrário. Tá? Então, essa tabela aqui vai ajudar vocês, quando vocês estiverem programando, vocês podem dar uma olhada nela. Então, ela está aqui como consulta. Tá? Então, olha só. Vamos ver o resultado aqui. O NOT é o mais simples, né? Ele inverte o valor. O operador AND, o que vai acontecer? Ele vai me retornar verdadeiro só quando as duas expressões forem verdadeiras. Tá? Caso contrário, o que vai acontecer? Se uma das duas for falsa, ele me retorna falso. Aqui também, uma das duas, no caso P, foi falsa. E nessa aqui, as duas foram falsas, então ele retorna falso. O operador OR, né, o operador lógico ou, o que vai acontecer? Ele vai me retornar verdadeiro sempre que uma das duas expressões for verdadeira. Nesse caso aqui, as duas são verdadeiras, ele me retorna verdadeiro. Aqui, só a expressão P é verdadeira. E aqui, só a expressão Q é verdadeira. E aqui, nenhuma das duas é verdadeira, então ele retorna falso. Tá? Nessa tabela, a gente tem a ordem de precedência dos operadores. Tá? Então, a gente tem aqui, olha só, os operadores de igualdade, né? Os operadores relacionais, tá? Os operadores booleanos, o AND, o OR. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui tem maior prioridade, ou seja, vai ser executado primeiro quem está mais no alto. Então, esses operadores aqui, né, a negação vai ser executado primeiro. Em seguida, a gente tem aqui quem tem maior precedência depois do operador de negação. A divisão, multiplicação, o resto, operador de soma, subtração. Tá? Em seguida, a gente tem os operadores relacionais. Tá? Então, quem está mais no alto tem maior precedência. Né? Vai ser executado primeiro. Agora, esses aqui que estão na mesma linha, o que vai acontecer? Quem está na mesma linha, aí ele vai analisar a ordem da esquerda para a direita, tá? Exceto esses aqui, que a ordem é da direita para a esquerda, é o contrário. Agora vamos ver um pouco sobre os comandos de decisão. Tá? O comando de decisão ele vai permitir que o nosso programa execute uma ação alternativa, né? Ou seja, que ele mude o fluxo de execução do nosso programa, de acordo com uma condição, se essa condição for verdadeira ou falsa. E essas condições elas vão ser formadas utilizando os operadores, né, de igualdade e os operadores relacionais. Tá? Os operadores de igualdade são esses dois aqui e os operadores relacionais. Ambos os operadores de igualdade, ou seja, o igual e o diferente, têm o mesmo nível de precedência, o qual é inferior ao nível dos operadores relacionais. Ou seja, nessa tabelinha aqui, a gente vê que os operadores relacionais eles estão no nível mais alto que os operadores de igualdade. Né? Então, eles têm precedência. Tá? Comando if. Tá? O comando if é o comando de decisão, que vai permitir que a gente teste uma expressão e se essa expressão for verdadeira, a gente vai executar aí um conjunto de instruções. Tá? Então, o corpo de um comando if ele pode conter uma única instrução ou um conjunto de instruções. Se tiver um conjunto de instruções, essas instruções elas têm que estar entre chaves. Tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Analisando o fluxograma do nosso comando de decisão, o if, o que vai acontecer? O comando de decisão aqui ele é representado por essa figura, né? Um losango aqui. Então, isso representa uma condição. Se essa condição for verdadeira, então ele executa esse fluxo, ou seja, ele pula esse comando. Se for verdadeira, então ele executa esse comando. Essa que é a ideia do nosso operador de decisão. Então, olha só, se o meu comando if ele for executar uma única instrução, então eu posso colocar assim, eu vou testar, né, if uma expressão, essa expressão tem que estar entre parênteses, e se tiver só um comando, é só eu colocar o comando e ponto e vírgula, pronto.
Tá? Agora, se eu quiser executar um conjunto de instruções, o que vai acontecer? A mesma coisa aqui no meu teste, mas esse conjunto de instruções ele vai ter que estar entre chaves, ou seja, eu abro uma chave aqui para indicar o início e fecho uma chave para indicar o término desse bloco. Tá? Essa que é a ideia. Vamos ver agora o exemplo, tá? O mesmo exemplo anterior, mas agora a gente vai utilizar o comando if. Olha só, eu vou ler para vocês. Faça um programa na linguagem C para calcular a área de um círculo. Tá? A gente fez. A área do círculo é dada pela seguinte fórmula, A igual πr ao quadrado. O valor do raio R será digitado pelo usuário. Tudo bem, né? Altere o programa anterior para calcular a área somente se o valor do raio for positivo. Ou seja, eu vou ter que fazer um teste agora. Como que a gente implementa isso na linguagem C? Vocês lembram como que a gente fez, né? A gente incluiu a biblioteca stdio.h. Dentro da nossa função main, o que vai acontecer? Eu declarei uma constante chamada π, né, do tipo double, e essa constante ela tem valor 3.141592, né, que é o valor que a gente está utilizando aqui para o π. E eu estou declarando a variável raio. Então o usuário vai digitar para a gente o valor do raio. Né? E agora, olha só o que eu estou fazendo. Eu vou testar. Se o raio que o usuário digitou for maior ou igual a 0, né? Ou seja, aí eu vou calcular a área e vou imprimir o resultado para o usuário. Se não, ele não faz nada. Ou seja, ele vai pular esses comandos aqui que estão dentro do bloco do if. Tá? Então essa é a ideia. Então aqui eu tenho dois fluxos. Se o raio for positivo, maior que 0, né? Maior ou igual a 0, então ele executa esse fluxo. Se não, ou seja, caso contrário, ele vai pular isso aqui e o nosso programa finaliza. Tá? Agora eu vou deixar um exercício para vocês. Tá? Eu vou ler aqui. Faça um programa na linguagem C que leia dois números inteiros e verifique qual deles é maior. Para isso, imprima uma mensagem informando qual deles é o maior. Exemplo da saída caso o usuário digite 10 e 20. Então, aí o seu programa vai ter que imprimir 20 é o maior número. Tá? Então, esse é o programa. Eu vou deixar aqui como um exercício para casa. Não precisa entregar, eu só espero que vocês façam. Tá? Tentem adaptar esse código aqui para fazer esse exercício. Então, eu finalizo essa aula por aqui. Espero que tenha ajudado no entendimento desse conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.